Ano 544 da era cristã, vamos agora ao item 57 do material didático. Vamos falar sobre Dionísio Egíguos. Bom, Dionísio foi um católico romano, ok? Que ele fez um trabalho importante que é a atual cronologia que nós temos. Antes de nós lermos, para vocês entenderem. Quando Jesus veio ao mundo, qual era o sistema de data utilizado? Qual era o calendário utilizado? Não existia esse calendário, claro, antes de Cristo, depois de Cristo. Esse calendário vai ser organizado quando? Em 544 por esse católico, chamado Dionísio Egíguo. Quando Jesus nasceu, a data, o calendário utilizado, ele era baseado na fundação de Roma. Então, os imperadores, eles governaram, por exemplo, no ano 753 da fundação de Roma. Por que eu falei essa data, 753 da fundação de Roma? Porque essa foi a data que Dionísio Egíguo, a princípio, erra, acreditando que Jesus tinha nascido no ano 753 da fundação de Roma. E depois descobriu-se que Dionísio tinha errado. Por quê? Porque Herodes, o Grande, que tentou matar Jesus, morreu no ano 749 da fundação de Roma. E claro, Jesus nasceu antes da morte de Herodes. Então, por isso que quando você pega alguns livros, é dito que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Ok? Segundo, por exemplo, o calendário, se o nosso calendário fosse contar realmente a partir da morte, do nascimento de Jesus, digo como os católicos romanos fizeram, nós estaríamos hoje no ano 2028. Tem um erro de 4 anos. Ou talvez até no ano 2029. Porque o erro pode ser de 5 anos. Jesus pode ter nascido no ano 748 da fundação de Roma. Bom, então o que Dionísio vai fazer? Ele vai pegar o calendário existente, todos os documentos de Roma, e tudo, por exemplo, que aconteceu em 753, ele diz que aconteceu no ano 1 da era cristã. O que aconteceu em 752, no ano 1 antes da era cristã, tá bom? Então o ano 753, 752 foi o ano-chave para ele. 753 é o ano 1 da era cristã. E o ano 752, o ano anterior, é o ano 1 antes de Cristo, antes da era cristã. E assim ele vai refazer toda a história antiga, irmãos. História dos gregos, dos romanos, dos persas, vai ser reescrita toda a história antiga. Depois, quando descobrem que estava errado, o trabalho foi tão grande que ninguém quis mais nem consertar. Por isso é que se diz hoje que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. E como ele viveu 33 anos, é dito que ele morreu no ano 29 da era cristã. Isso é um fato importante, eu botei aqui em História da Igreja para vocês poderem estudar. Então vamos lá. Página 83, item 57, Dionísio Egíguo, ano 544 da era cristã. Dionísio foi o organizador da cronologia antes e depois de Cristo. Dionísio tomou como partida o ano 753 da fundação de Roma, como sendo o ano do nascimento de Jesus. Sobre o ministério de Jesus, é dito que ele iniciou no ano 15º do reinado de Tibério, conforme informado por Lucas 3:1. Como Tibério iniciou seu reinado no 14º ano da era cristã, trazendo já para a data atual, né? Tá bom? No 14º ano da era cristã, Dionísio concluiu que Jesus iniciou seu ministério no ano 29, que era o 15º ano do reinado de Tibério. Mas Tibério atuou como corregente com seu amigo Augusto por 4 anos. Logo,
Tibério iniciou o seu reinado no ano 10 da era cristã. Dionísio já havia feito a sua cronologia, que ficou com um erro de 4 anos. O erro também se comprovou porque Dionísio estabeleceu o ano 753 da fundação de Roma como sendo o nascimento de Jesus, mas a cronologia romana dizia que Herodes morreu no ano 749 da fundação de Roma. Ok? Segundo o nosso calendário, Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Iniciou seu ministério próximo do ano 26 e morreu próximo do ano 29 da era cristã. Essa questão de calendário eu coloquei aqui para explicar para vocês que muitas pessoas tentam entender na história por que diz que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Né? Isso é realmente um pouco estranho. Né?